Ela sempre dizia que tinha dado sorte na vida. Não era sobre dinheiro nem sobre luxo. Era sobre paz. Sobre chegar em casa e sentir que aquele lugar era dela. Que ali dentro existia segurança, rotina, amor. E, principalmente, estabilidade. A casa não era grande demais, mas era perfeita. Sala organizada. Cheiro constante de limpeza. Luz entrando pela janela todas as manhãs, como se o dia fosse sempre gentil com ela. Cada objeto tinha um lugar. Cada detalhe tinha sido escolhido com cuidado. Ela gostava disso. Controle. Ele também parecia gostar. Chegava do trabalho no mesmo horário, deixava as chaves sobre a mesa, dava um beijo automático no rosto dela e perguntava como tinha sido o dia. Era sempre assim. Previsível, seguro. E ela gostava disso. Porque o previsível não machuca. Ou pelo menos, era o que ela acreditava. Naquela terça-feira, tudo parecia exatamente igual. Ela acordou cedo, fez café, organizou a cozinha enquanto o som da colher batendo na xícara preenchia o silêncio da casa. Ele ainda dormia, como sempre. Nada fora do lugar. Nada estranho. Mas por algum motivo que ela não sabia explicar, havia uma sensação diferente no ar. Não era algo visível, não era algo concreto. Era só um incômodo. Pequeno, quase insignificante. Ela ignorou. Seguiu o dia normalmente. Arrumou a sala, abriu as janelas, deixou o sol entrar. Passou pela estante. Ajeitou um porta-retrato que parecia levemente torto. Parou, franziu a testa. Ela não lembrava de ter deixado aquilo fora do lugar. Mas também poderia ser coisa da cabeça dela. Respirou fundo e seguiu. Quando ele acordou, veio com o mesmo sorriso de sempre, o mesmo beijo automático, o mesmo bom dia sem emoção. E ainda assim, ela sentiu. Algo estava estranho. Dormiu bem? Fez o que sua Cisbais? Ela perguntou. Como sempre, ele respondeu pegando o café sem olhar diretamente para ela. Nada demais, mas ela percebeu. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos começaram a chamar a atenção. Ele parecia distante, não fisicamente, mas de um jeito difícil de explicar. Como se estivesse ali, mas não completamente. Como se parte dele estivesse em outro lugar. Ela tentou afastar esse pensamento. Relacionamentos passam por fases. Era normal. Todo mundo dizia isso, e a vida deles era boa demais para ser questionada por paranoia. Era isso que ela repetia para si mesma. Mais tarde, quando ele saiu para o trabalho, a casa voltou ao silêncio habitual. Era o momento que ela mais gostava. Só ela, seu espaço, seu controle. Ela caminhou lentamente pelos cômodos como sempre fazia. Um hábito quase automático. Conferir se tudo estava no lugar. Sofá alinhado. Almofadas certas. Mesa limpa. Tudo perfeito. Ou quase. Quando entrou no banheiro, algo prendeu sua atenção. Ela parou diante da pia. Olhou. Piscou. Se aproximou devagar. Ali, sobre a bancada, havia um detalhe pequeno demais para qualquer outra pessoa notar. Mas não para ela. Um fio de cabelo. Longo. Escuro. Delicado. Ela ficou imóvel por alguns segundos. O coração não acelerou de imediato. Primeiro veio a confusão, depois o desconforto. Ela levou a mão ao próprio cabelo. Comparou. Não era igual. Não era dela. Engoliu seco. Tentou pensar racionalmente. Podia ser antigo. Podia ter ficado ali por dias. Podia ser qualquer coisa. Mas, no fundo, ela sabia. Ela sabia que limpava aquela casa todos os dias. Sabia que nada ficava fora do lugar. Sabia que aquilo não deveria estar ali. O silêncio da casa, que antes era confortável, agora parecia pesado, denso, como se estivesse escondendo alguma coisa. Ela pegou o fio de cabelo entre os dedos, observando com atenção. E, pela primeira vez, sentiu que talvez aquele lugar não fosse tão seguro quanto parecia. Ela respirou fundo, tentando afastar a sensação. Era só um detalhe, só um fio de cabelo, nada demais. Mas mesmo assim, ela não conseguiu ignorar, porque, no fundo, era assim que tudo começava, com algo pequeno, quase invisível, quase insignificante, até deixar de ser. Ela olhou ao redor, como se esperasse encontrar mais alguma coisa fora do lugar. Mas tudo parecia perfeito, organizado, intacto, exatamente como sempre foi. E ainda assim,
Nunca pareceu tão errado. Ela ficou ali parada no meio do banheiro, segurando aquele pequeno detalhe que não fazia sentido. E foi nesse momento que um pensamento atravessou sua mente. Rápido, silencioso, perigoso. E se eu não estou sozinha nessa casa? Quando penso que estou? Ela soltou o fio de cabelo devagar. Mas a sensação... Essa não saiu dali, e não sairia tão cedo. Ela tentou agir como se nada tivesse acontecido. Depois daquele fio de cabelo, ela repetiu para si mesma várias vezes: é coisa da minha cabeça. Era mais fácil acreditar nisso do que encarar qualquer outra possibilidade. Naquela noite, quando ele chegou, tudo seguiu o roteiro de sempre. Chaves na mesa, sapatos no mesmo canto, o beijo automático no rosto. Tá tudo bem? Ele perguntou, percebendo o silêncio dela. Tá sim. Ela respondeu rápido demais. Ele não insistiu. E isso, por algum motivo, incomodou ainda mais. Antes ele perguntaria de novo. Antes ele perceberia. Agora parecia indiferente. Ela observou enquanto ele se sentava no sofá, pegava o celular e começava a rolar a tela como se o resto do mundo não existisse. Era sutil, mas estava diferente, e ela sentia isso. Naquela noite demorou para dormir. Ficou deitada olhando para o teto, ouvindo a respiração dele ao lado. Ritmo calmo, tranquilo, como se nada estivesse fora do lugar. Mas dentro dela estava tudo. O pensamento voltava sempre para o mesmo ponto. O fio de cabelo, pequeno, simples, mas impossível de ignorar. No dia seguinte, ela acordou mais cedo que o normal. Não por hábito, mas por inquietação. Levantou devagar para não acordá-lo e seguiu direto para o banheiro. Ligou a luz. Olhou a pia. Nada. Tudo limpo, exatamente como deveria estar. Ela soltou um suspiro baixo, quase aliviada. Talvez fosse isso mesmo. Um detalhe perdido. Um acaso. Ela estava prestes a sair quando algo chamou sua atenção. A escova. Ela ficou parada, olhando. A escova de cabelo estava ali, no mesmo lugar de sempre. Mas havia algo nela. Ela se aproximou devagar, como se já soubesse que não gostaria do que ia ver. E então viu mais fios de cabelo, longos, escuros. E definitivamente não eram dela. Dessa vez, não tinha como justificar. Não era um fio perdido. Eram vários. Ela sentiu o estômago revirar. Pegou a escova com cuidado, analisando cada detalhe como se aquilo pudesse, de alguma forma, dar uma explicação lógica. Mas não dava. Nada daquilo fazia sentido. Ela não recebia visitas. Ninguém usava aquele banheiro além dela e dele. E ele não tinha cabelo longo. Um frio percorreu a espinha dela. Não era mais só um detalhe, era um padrão. E padrões não são coincidência. Ela ouviu um barulho vindo do quarto. Ele estava acordando. Rapidamente, colocou a escova de volta exatamente onde estava, como se nunca tivesse tocado. Respirou fundo. Precisava parecer normal. Precisava agir como se não tivesse visto nada. Quando ele entrou no banheiro, ainda sonolento, ela já estava encostada na pia, mexendo no celular como se estivesse distraída. Bom dia, ele disse, passando por ela. Bom dia, ela respondeu, tentando manter a voz firme. Ele se aproximou do espelho, pegou a escova e começou a arrumar o cabelo. Ela observou, atenta, cada movimento, cada gesto. E então, aconteceu. Um dos fios longos ficou preso entre os dedos dele. Por um segundo, só um segundo. Ele parou. Foi rápido, quase imperceptível, mas ela viu. Ele viu. Os olhos dele focaram no fio. E então, ele simplesmente soltou, como se não fosse nada. Como se aquilo fosse normal. Como se já tivesse visto antes. O coração dela disparou. Aquilo não era surpresa. Não para ele. Ele não estranhou. Não questionou. Não perguntou. Nada. Ele apenas ignorou. E foi nesse exato momento que algo dentro dela mudou. Porque até então, existia dúvida. Agora, começava a existir certeza. Ela engoliu seco, tentando controlar a respiração. Você não viu isso? Ela perguntou, tentando soar casual. Ele olhou pelo espelho confuso. Das indecida, my Fergus. O quê? Ela apontou levemente para a escova. Esses cabelos. Ele deu de ombros. Deve ser seu. Simples assim. Rápido demais. Automático demais. Errado demais. Não é meu.
ela disse firme. Ele virou o rosto pela primeira vez, olhando diretamente para ela. E por um segundo, só um segundo, ela percebeu um leve incômodo no olhar dele, mas desapareceu rápido. Então sei lá, ele respondeu. Deve ter ficado aí faz tempo. Ele voltou a se arrumar, encerrando o assunto, como se não fosse importante, como se não significasse nada, mas significava, e ela sabia. Ela ficou em silêncio, observando, processando, porque naquele instante, a dúvida deixou de ser sobre o que estava acontecendo e passou a ser sobre há quanto tempo isso já vinha acontecendo. O banheiro, que sempre foi um lugar comum, agora parecia estranho, quase hostil. Ela olhou mais uma vez para a escova, depois para ele, e percebeu algo que antes não queria enxergar. Ele não estava surpreso. Ele estava acostumado, e isso era muito pior do que qualquer explicação. Ela saiu do banheiro sem dizer mais nada. Mas a mente não parava. As peças começavam a se encaixar. Pequenas coisas. Detalhes esquecidos. Momentos que antes pareciam irrelevantes. Tudo voltando agora, com outro significado. E no meio de tudo isso, uma pergunta começou a crescer dentro dela. Uma pergunta que ela ainda não tinha coragem de responder, mas que já não podia mais ignorar. Se esses sinais estão aqui, dentro da minha casa, e os que mais eu ainda não vi, a casa continuava a mesma. Os móveis no lugar, o cheiro familiar, a luz atravessando a janela no mesmo horário. Mas, de alguma forma, tudo parecia diferente. Ela tentou manter a rotina. Arrumou a cama, passou pela cozinha, organizou a mesa como fazia todos os dias. Movimentos automáticos, quase mecânicos, como se repetir aquilo pudesse trazer de volta a sensação de normalidade. Mas não trouxe. Porque agora havia algo ali, algo invisível, algo que não se via, mas se sentia. A sensação começou leve, um incômodo no fundo da mente. Como quando você entra em um lugar e sente que esqueceu alguma coisa importante, mas não consegue lembrar o quê. Ela tentou ignorar. Ligou a televisão só para preencher o silêncio. Mas o som parecia distante, como se não conseguisse realmente alcançar ela. Seus olhos vagavam pela sala, paravam nos detalhes. A almofada do sofá, a mesa de centro, a estante. Tudo exatamente como deveria estar. E ainda assim, errado. Ela se levantou devagar, caminhou pela casa com passos silenciosos, quase como se tivesse medo de fazer barulho. Ridículo. Era a própria casa. Mas o pensamento não ajudava, porque algo dentro dela insistia. Você não está sozinha. Ela parou no meio do corredor. O ar parecia mais pesado ali. O quarto ao fundo estava com a porta entreaberta. Ela tinha certeza de que havia deixado fechada. Certeza. Ficou parada por alguns segundos, olhando. O coração começou a bater mais forte. Lento, depois rápido demais. Ela deu um passo, depois outro. Empurrou a porta com cuidado. O quarto estava vazio. Cama arrumada, lençóis esticados. Nada fora do lugar. Ela soltou um suspiro, quase rindo de si mesma. Você tá ficando louca, murmurou, mas a risada morreu rápido. Porque mesmo ali dentro, a sensação não passou. Ela se aproximou da cama, passou a mão sobre o lençol. Frio, mas não completamente. Ela congelou, franziu a testa, passou a mão de novo. Havia um leve calor, como se alguém tivesse estado ali não muito tempo atrás. O coração disparou de vez. Não, ela sussurrou, tentando negar o óbvio. Aquilo não fazia sentido. Ele estava no trabalho. Ela estava sozinha. Sempre esteve. Sempre. Mas o corpo dela não acreditava nisso. Porque o corpo sente antes da mente aceitar. Ela deu um passo para trás. Olhou ao redor mais uma vez. O armário fechado. A janela trancada. Tudo normal. Mas o ar parecia carregado, como se guardasse algo. Ela saiu do quarto rápido demais, como se fugir dali fosse apagar a sensação. Mas levou junto. Cada passo pelo corredor parecia ecoar mais alto. Cada sombra parecia mais profunda. Ela entrou na sala e parou, tentando respirar, tentando pensar, racionalizar. Talvez o sol tenha batido na cama. Talvez eu esteja imaginando coisas. Talvez. Mas nenhum talvez era forte o suficiente, porque havia uma diferença clara entre imaginar e sentir. E aquilo ela estava sentindo. Ela passou a mão no rosto, nervosa. Olhou para a porta de entrada, trancada, como sempre.
Mas por algum motivo, ela foi até lá. Testou a maçaneta, travada. Olhou a fechadura, sem sinais de arrombamento. Tudo certo. Então por quê? Porque parecia que alguém entrava ali. Porque parecia que aquela casa já não era só dela. O silêncio voltou, mas agora não era confortável. Era opressor, pesado, quase sufocante. Ela voltou lentamente para o centro da sala, e foi quando algo chamou sua atenção. De novo, a mesa de centro. Ela se aproximou, devagar. Os olhos focaram em um detalhe específico. Um copo. Ela tinha certeza de que não tinha usado aquele copo naquele dia. Certeza absoluta. Mas ele estava ali, fora do lugar, com uma marca leve na borda, como se alguém tivesse bebido ali recentemente. A garganta dela secou. Ela não tocou. Não dessa vez. Ficou apenas olhando, processando, aceitando, mesmo sem querer. Não era mais um detalhe isolado. Não era mais coincidência. Era presença. Ela deu um passo para trás. E, pela primeira vez, sentiu medo dentro da própria casa. Não era pânico. Não ainda. Era algo mais profundo, mais silencioso, mais perigoso. Era a certeza de que algo estava errado. Muito errado. E que aquilo não ia simplesmente desaparecer. Ela olhou ao redor mais uma vez, como se esperasse ver alguém surgir. Mas não havia ninguém. Nunca havia. E talvez esse fosse o pior de tudo. Porque se não havia ninguém, então por que todos os sinais diziam o contrário? Ela fechou os olhos por um segundo, respirou fundo, mas quando abriu de novo, a sensação ainda estava lá, firme, presente, inquietante, como um sussurro constante no fundo da mente, repetindo sem parar: você não está sozinha. E dessa vez, ela não conseguiu mais ignorar, porque agora já não parecia paranoia, parecia aviso, e ela estava começando a entender que aquilo era só o começo. Dessa vez ela não ia ignorar, nem questionar a própria sanidade, nem inventar explicações confortáveis para o que claramente não era normal. Algo estava acontecendo dentro da casa dela, e ela precisava de provas, não suspeitas, não sensações, provas. Naquela manhã, enquanto ele se arrumava para sair, ela observava cada movimento com uma atenção diferente. Antes ela via rotina, agora ela analisava. O jeito como ele evitava olhar diretamente nos olhos dela por muito tempo. A rapidez com que pegava o celular, o cuidado estranho ao verificar o horário, pequenos detalhes. Mas agora todos tinham peso. Hoje vou sair mais cedo, ela disse, fingindo casualidade enquanto mexia na bolsa. Ele assentiu distraído. Ah, simples assim, sem perguntas, sem interesse. Antes ele perguntaria para onde, com quem, por quê. Agora, não. E aquilo confirmou ainda mais o que ela já começava a aceitar. Ele não se importava em saber, porque já sabia o que ia fazer. Ela manteve a expressão neutra, mas por dentro, tudo estava calculando. Quando ele saiu, fechando a porta com o mesmo som de sempre, ela esperou. 1 minuto, 2, 5. Silêncio total. Então se levantou. O coração estava acelerado, mas não era medo, era foco. Ela caminhou até a estante da sala e pegou uma pequena câmera que havia comprado dias antes. Quase por impulso, agora fazia todo sentido. Ela segurou o objeto por alguns segundos. Respirou fundo. Aquilo mudaria tudo. Se estivesse errada, seria apenas paranoia confirmada. Mas se estivesse certa, a vida dela não seria mais a mesma. E, no fundo, ela já sabia qual das duas opções era a verdadeira. Com movimentos cuidadosos, posicionou a câmera entre os livros da estante, discreta, quase invisível, apontada diretamente para a sala e parcialmente para o corredor. Depois disso, foi para o quarto, abriu levemente a porta do armário, pegou um pequeno objeto. Outro dispositivo. Dessa vez deixou escondido perto da porta. Se alguém entrasse, ela saberia. Mas ainda não era suficiente. Ela precisava de algo mais. Algo simples. Algo impossível de negar. Então começou. Moveu levemente uma almofada do sofá, apenas alguns centímetros, quase imperceptível. Depois ajustou um quadro na parede, deixando propositalmente torto. Na cozinha, deixou uma colher fora do lugar correto. No banheiro, posicionou a escova exatamente de um jeito específico. Detalhes, pequenos,
mas que ela conhecia melhor do que ninguém, porque aquela casa era a extensão dela. E qualquer alteração, ela sentiria. Quando terminou, parou no meio da sala. Olhou ao redor. Tudo parecia normal para qualquer outra pessoa, mas não para ela. Agora, era uma armadilha. Silenciosa. Perfeita. Ela pegou a bolsa, caminhou até a porta e, antes de sair, deu uma última olhada para dentro. Por um segundo, hesitou, como se parte dela ainda quisesse voltar atrás. Fingir que nada disso estava acontecendo. Continuar vivendo na ilusão confortável. Mas essa parte já estava desaparecendo, substituída por algo mais forte. A necessidade de verdade. Ela saiu. Fechou a porta. Girou a chave e foi embora. Ou pelo menos, foi isso que ela quis que parecesse. Mas não foi longe. Desceu as escadas do prédio com passos rápidos, o coração batendo forte. Saiu para a rua. O movimento da cidade seguia normal. Pessoas passando. Carros. Vida acontecendo. Mas dentro dela, o tempo parecia travado. Ela atravessou a rua e entrou em um café do outro lado. Sentou-se em uma mesa no canto, de onde conseguia ver a entrada do prédio. Pediu qualquer coisa. Nem prestou atenção no que era. As mãos tremiam levemente enquanto segurava o celular. Ela abriu o aplicativo da câmera. Tela preta, sala vazia, tudo no lugar. Ela engoliu seco. Agora era esperar. Os minutos começaram a passar devagar demais. Cada segundo parecia arrastado. Ela olhava para a tela, depois para a porta do prédio, depois para a tela de novo. Nada. 5 minutos. 10. 15. Talvez ela estivesse errada. Talvez tudo aquilo fosse exagero. Talvez a imagem na tela mudou. O coração dela parou por um instante. A maçaneta da porta se mexeu. Sozinha. Ela congelou. Os olhos grudados na tela, a respiração presa. A porta se abriu lentamente. E alguém entrou. Mas a câmera não pegava o rosto ainda. Só a silhueta, feminina. O corpo dela inteiro travou. Não era imaginação. Não era paranoia. Era real. Muito real. A mulher entrou com naturalidade. Como se já conhecesse o lugar. Como se já tivesse estado ali antes. E isso foi o que mais doeu. Não era a primeira vez. Nunca foi. A mulher caminhou pela sala com calma. Sem pressa. Sem medo. Sem hesitação. Como se aquela casa também fosse dela. Os olhos da protagonista começaram a encher de lágrimas. Mas ela não desviou o olhar. Não dessa vez. Ela precisava ver. Precisava saber. Precisava encarar. E então, mais um movimento na tela. A porta abriu de novo. E dessa vez, ele entrou. Tranquilo. Sorrindo. Fechando a porta atrás de si, como se estivesse chegando em casa. Porque para ele, aquilo era casa. Mas não do jeito que ela acreditava. O peito dela apertou com força, como se o ar tivesse sido arrancado de uma vez. E naquele instante, tudo ficou claro. Não era suspeita. Não era dúvida. Era traição. Dentro da casa dela. Dentro da vida dela. Dentro de tudo que ela construiu. Ela segurou o celular com mais força. As mãos tremendo. Os olhos fixos. Sem piscar. Porque agora, ela não era mais a mulher confusa. Nem a que duvidava. Ela era a que sabia. E isso mudava tudo. Ela não conseguiu sair do café imediatamente. O corpo simplesmente não respondia. As mãos ainda tremiam, os olhos grudados na tela do celular, como se desviar o olhar fosse fazer tudo desaparecer. Ou pior, como se fosse perder algum detalhe importante. A imagem continuava ali. A sala, a casa, a vida dela, ocupada por outra pessoa. A mulher caminhava com uma naturalidade absurda. Tocava nos objetos, olhava ao redor como se já conhecesse cada canto, como se já tivesse passado por aquilo muitas vezes. E foi isso que fez o peito dela apertar ainda mais. Não era novidade. Era rotina. Ela engoliu seco, sentindo o gosto amargo subir pela garganta. Então viu. A mulher parou perto do sofá e ajeitou a almofada. A mesma almofada que ela tinha deixado propositalmente fora do lugar. Um gesto simples, automático, como quem corrige algo que não está certo. O coração dela despencou. Aquilo confirmou tudo. Não era só presença, era intimidade, era costume. Era alguém que já se sentia parte daquele espaço. Ela fechou os olhos por um segundo, tentando controlar a respiração.
Mas não conseguiu, porque quando abriu novamente, ele apareceu na imagem, entrando na sala, sem pressa, sem culpa, sem medo, o mesmo jeito que tinha quando chegava todos os dias, para ela. Mas agora era diferente. Agora ela via. Ele sorriu. E não era o sorriso automático que ele dava para ela. Era leve, solto, verdadeiro. Aquilo doeu mais do que qualquer outra coisa. Mais do que a presença da outra mulher. Mais do que a invasão da casa. Era a expressão. Era perceber que aquilo fazia ele feliz. Ela apertou o celular com força, os dedos quase travando. A mulher se aproximou dele. Disse algo que a câmera não captava. E ele riu. Riu de um jeito que ela não via há muito tempo. O mundo dela pareceu inclinar. Tudo que antes fazia sentido começou a desmoronar ali em silêncio, na tela de um celular. Ela tentou se convencer de que precisava assistir até o fim. Precisava entender. Precisava juntar todas as peças. Mas cada segundo assistindo aquilo, era como se algo dentro dela fosse arrancado. Eles caminharam juntos pela sala, conversando, à vontade, sem qualquer preocupação. Como se aquela casa fosse um lugar seguro para os dois, e não o cenário de uma mentira. Então, de repente, eles desapareceram da câmera. Seguiram pelo corredor, em direção ao quarto. O corpo dela gelou. Ela sabia o que aquilo significava, mas não queria ver. Não precisava ver, porque já era suficiente. Mais do que suficiente. Ela desligou a tela, de uma vez, como se aquilo pudesse interromper a realidade. Mas não interrompia. Nunca interrompe. O silêncio ao redor dela voltou com força. O som do café, das pessoas conversando, dos talheres, tudo parecia distante. Abafado. Irreal. Como se ela estivesse em outro lugar. Ela colocou o celular sobre a mesa, olhando fixamente para ele. Respiração pesada. Olhos vazios, tentando processar, tentando aceitar. Mas havia algo pior crescendo dentro dela. Uma sensação que ia além da dor, além da traição. Era compreensão. As peças começaram a se encaixar. As noites em que ele chegava mais tarde, os momentos em que parecia distante, o desinteresse crescente, os detalhes ignorados. Tudo agora tinha explicação. E isso era o mais cruel. Porque significava que não foi de repente, não foi um erro, não foi impulso, foi construído, mantido, escondido, dentro da casa dela. Ela passou a mão no rosto lentamente. Os olhos ardiam, mas as lágrimas não caíam. Ainda não, porque naquele momento ela não estava quebrada. Ela estava acordando. E acordar dói mais do que qualquer outra coisa. Ela pegou o celular novamente. Ficou alguns segundos olhando para a tela apagada, pensando, respirando, decidindo. Ela poderia voltar agora, entrar em casa, confrontar, gritar, destruir tudo, mas algo dentro dela impediu, porque havia uma diferença entre saber e provar. E ela queria mais do que confronto. Ela queria controle. Queria entender até onde aquilo ia, há quanto tempo, quantas vezes. Queria a verdade completa. Não só um pedaço. Ela respirou fundo, mais firme dessa vez, e abriu novamente o aplicativo. A câmera ainda transmitia. A sala vazia. Silenciosa, como se nada tivesse acontecido. Mas ela sabia. Agora ela sabia. E isso mudava completamente a posição dela. Ela não era mais a enganada. Ela era a observadora. A que via tudo. Sem ser vista. E isso dava poder, mas também trazia uma nova pergunta. Uma que apertou o peito dela com ainda mais força. Se isso aconteceu hoje, quantas outras vezes já aconteceu antes? Ela travou o maxilar. Os olhos endureceram lentamente, porque, naquele momento, a dor começou a dar espaço para outra coisa. Algo mais frio, mais calculado, mais perigoso. Ela não tinha todas as respostas ainda, mas tinha o suficiente para saber que aquilo estava longe de acabar e que o próximo passo não seria impulsivo, seria preciso, porque agora ela não queria apenas descobrir, ela queria expor, mas para isso ela precisava de mais, muito mais, e ela ia conseguir, custasse o que custasse. Ela achou que já estava preparada. Depois do que viu no café, depois da confirmação fria, silenciosa, impossível de negar, ela acreditou que nada mais conseguiria surpreender. Ela estava errada, porque ver de longe é uma coisa,
Mas assistir de perto, pausar, voltar, observar cada detalhe, isso destrói de um jeito diferente. Naquela noite, ela esperou ele dormir. Tudo seguiu normal. Ele chegou no horário de sempre. Agiu como se nada tivesse acontecido. Sentou no sofá, mexeu no celular, perguntou qualquer coisa trivial. E ela respondeu, com calma, com controle, com um nível de frieza que nem ela sabia que tinha. Por dentro, cada palavra dele parecia falsa. Cada gesto, ensaiado. Mas ela não deixou escapar. Não ainda. Quando ele finalmente dormiu, a respiração pesada preenchendo o quarto escuro, ela abriu os olhos. Estava acordada há horas, esperando, contando cada minuto. Ela se levantou devagar, com cuidado para não fazer barulho. Pegou o celular e saiu do quarto. Fechou a porta lentamente. O corredor estava escuro, silencioso. Mas dessa vez, não havia medo. Só determinação. Ela sentou no sofá, o mesmo sofá. Respirou fundo e abriu o aplicativo. A gravação estava lá, completa, intacta. Esperando. Por um segundo, ela hesitou, o dedo pairando sobre a tela, porque no fundo, ela sabia, depois daquilo, não teria volta. Mas então, ela apertou. A imagem começou, a porta abrindo, a mulher entrando, agora com mais clareza. Ela pausou, deu zoom. O rosto ficou nítido, desconhecida, totalmente desconhecida. E isso foi um choque, porque uma parte dela ainda esperava reconhecer uma amiga, uma conhecida, alguém do convívio, mas não. Era alguém completamente fora da vida dela, alguém que, ainda assim, estava dentro da casa dela. Ela apertou o maxilar. Continuou. A mulher caminhava pela sala com segurança. Não olhava ao redor com curiosidade. Não explorava. Ela já conhecia. Ela já sabia. Cada passo confirmava isso. Ela abriu um leve sorriso, como quem se sente confortável. Em casa. Aquilo fez o estômago da protagonista revirar. Mas ela continuou. Não desviou. Não dessa vez. Então ele entrou. Ela pausou de novo. Olhou para o rosto dele, tentando encontrar alguma culpa, algum sinal, alguma hesitação, mas não havia. Ele estava leve, relaxado, feliz. Ela voltou o vídeo, observou de novo, mais uma vez, como se procurasse algo escondido, mas não tinha nada escondido. Era exatamente aquilo que parecia. Cru, direto, sem disfarce. Ele se aproximou da mulher e, antes mesmo de qualquer palavra, beijou, sem pensar, sem hesitar, como quem já fez aquilo muitas vezes. O peito dela apertou com força, mas dessa vez, as lágrimas vieram, silenciosas, escorrendo sem controle. Ela levou a mão à boca, tentando conter qualquer som, mas os olhos não desviaram. Ela assistiu, cada segundo, cada gesto, cada toque, como se fosse obrigada, como se parar fosse perder parte da verdade, e ela queria tudo, mesmo que destruísse. Eles conversavam, riam, se tocavam com intimidade. Não havia distância, não havia cuidado, não havia culpa. E isso foi o pior, porque traição com culpa ainda carrega peso. Mas aquilo era escolha, era vontade, era desejo, era repetição. Ela avançou um pouco o vídeo. Eles foram até a cozinha. A mulher abriu a geladeira, pegou algo, como se soubesse exatamente onde estava, como se já tivesse feito aquilo antes. Muitas vezes, a protagonista fechou os olhos por um segundo, respirou fundo, mas continuou. Eles voltaram para a sala, sentaram, conversaram mais um pouco. E então, o momento que ela mais temia, eles se levantaram. Caminharam pelo corredor, em direção ao quarto. Ela travou. O dedo parou na tela. O corpo inteiro ficou rígido. Ela sabia o que vinha depois. Mas era diferente. Muito diferente. Ainda assim, ela deu play. Eles entraram no quarto. A câmera da sala não mostrava mais, mas não precisava. Ela já tinha visto o suficiente. Mais do que suficiente. Ela deixou o vídeo rodar alguns segundos a mais. Em silêncio. A sala vazia. Como se nada tivesse acontecido. Mas tinha. E muito. Ela bloqueou o celular. As mãos tremiam. O corpo inteiro parecia mais pesado, como se cada parte dela tivesse absorvido aquilo. Ela ficou ali, sentada no sofá, no escuro, sem se mover,
sem pensar, ou pensando em tudo ao mesmo tempo. Até que uma percepção surgiu. Clara. Forte. Irreversível. Aquilo não era um erro. Não era recente. Não era escondido com medo de ser descoberto. Aquilo era rotina. Planejado. Repetido. Confortável. E dentro da casa dela. Ela passou a mão no rosto, secando as lágrimas. Mas o olhar mudou. Não havia mais confusão. Nem dúvida. Nem esperança. Só a verdade. Crua. Pesada. Indiscutível. Ela olhou ao redor da sala. Cada objeto, cada detalhe, tudo parecia contaminado, invadido, violado. Mas, ao mesmo tempo, uma nova sensação começou a surgir. Lenta, fria, controlada. Ela não estava mais apenas ferida. Ela estava consciente. E isso era perigoso. Porque agora ela não precisava mais imaginar. Não precisava mais suspeitar. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo. Exatamente como. E agora só faltava decidir. O que fazer com isso? Ela achou que já tinha visto o pior. Achou que nada poderia ultrapassar o que sentiu ao assistir àquela gravação. Achou que a dor já tinha chegado no limite. Mas a verdade sempre encontra uma forma de ir além. No dia seguinte, ela não saiu de casa. Pela primeira vez decidiu inverter o jogo. Se antes ela observava de longe, agora ela queria sentir, ver com os próprios olhos. Sem telas, sem filtros, sem distância. Ela esperou ele sair como sempre. O mesmo ritual. Chaves na mesa. Beijo automático. A porta se fechando. E o silêncio. Mas dessa vez, ela não saiu. Ficou parada, imóvel. O coração batendo forte, mas o corpo firme. Ela foi até o quarto. Entrou devagar. Olhou ao redor. Tudo aparentemente normal. Mas agora, cada detalhe carregava um peso diferente. Ela se aproximou do guarda-roupa. Abriu. As roupas dela alinhadas como sempre. Organizadas. Intactas. Ou era o que parecia. Ela passou a mão lentamente pelos cabides, sentindo o tecido. Reconhecendo cada peça. Até que parou. Um vestido. Ela puxou. Franziu a testa. Algo estava errado. Muito errado. Ela conhecia aquele vestido. Sabia exatamente como ele ficava. Como ele caía no corpo. Mas agora, havia algo diferente. O tecido estava levemente esticado. Como se tivesse sido usado recentemente. Mas não por ela. O coração apertou. Ela levou o vestido até o corpo, se olhando no espelho. Comparou. E a sensação veio com força. Não era impressão. Alguém tinha usado. Alguém tinha vestido aquilo. Dentro da casa dela. Dentro do quarto dela. Ela engoliu seco. Mas continuou. Abriu a gaveta. Roupas íntimas. Dobras perfeitas. Ou quase. Uma delas estava fora do padrão. Mal dobrada. Como se tivesse sido colocada ali com pressa. Ou por alguém que não sabia exatamente como ela organizava. O ar ficou mais pesado. Mais difícil de puxar. Ela fechou os olhos por um segundo. Mas não recuou. Não dessa vez. Ela saiu do quarto. Caminhou até o banheiro. Parou diante do espelho. Olhou para si mesma. Tentando se reconhecer. Mas havia algo diferente no olhar. Algo quebrado. E ao mesmo tempo, algo acordado. Ela desviou o olhar. E então viu. Sobre a pia, um batom. Ela congelou. Aproximou-se devagar. Pegou o objeto com cuidado. Girou. Cor forte. Vibrante. Não era dela. Nunca foi. Ela não usava aquele tom. Nunca usou. O coração começou a bater mais rápido. Mais pesado. Ela abriu a gaveta do banheiro. Os itens dela. No lugar. Organizados. Sem aquele batom. Aquilo não pertencia àquela casa. Mas estava ali. Como se tivesse direito. Como se tivesse espaço. Como se já fizesse parte. Ela apertou o objeto na mão, sentindo uma mistura de raiva e incredulidade. Mas ainda não era tudo. Ainda não. Ela voltou para a sala. E então percebeu algo que até aquele momento tinha passado despercebido. Um cheiro. Sutil. Doce. Feminino. Diferente. Ela respirou fundo, tentando identificar. Não era o perfume dela. Não era nada que ela reconhecesse. Mas estava ali, impregnado. No sofá. Nas almofadas. No ar. Como uma presença invisível que se recusava a ir embora. Ela se aproximou do sofá, passou a mão, sentou. E foi aí que sentiu.
Um arrepio. Como se estivesse ocupando um lugar que não era mais só dela. Como se alguém tivesse estado ali, pouco tempo antes, rindo, vivendo, usando. Ela fechou os olhos e a imagem veio. A mulher, sentada ali, relaxada, à vontade, talvez vestindo as roupas dela, talvez usando aquele batom, talvez vivendo um momento que deveria ser dela. O peito apertou com força, e dessa vez não foi só dor. Foi algo mais profundo, mais cortante. Humilhação. Não era apenas traição, era invasão. Era substituição, era desrespeito em cada detalhe. Era alguém entrando na vida dela e ocupando espaços que nunca deveriam ser tocados. Ela abriu os olhos devagar, o olhar vazio, mas firme. Porque naquele momento, algo dentro dela terminou de quebrar. E quando algo quebra completamente, ou vira pó, ou vira outra coisa. Ela se levantou, ainda segurando o batom. Olhou ao redor da casa mais uma vez. Mas agora, não havia dúvida, não havia ilusão, só a verdade. E a verdade era cruel. Ela não tinha sido apenas enganada. Ela tinha sido exposta, ridicularizada, substituída, dentro da própria casa. E isso não se perdoa, não se esquece. E muito menos se deixa barato. Ela apertou o batom com mais força, respirou fundo e sentiu algo novo crescendo dentro dela. Frio, calculado, silencioso. Se antes ela queria entender, agora ela queria mais. Queria fazer eles sentirem cada detalhe, cada dor, cada segundo, porque aquela humilhação não seria o fim da história. Seria o começo da virada. E quando ela viesse, não haveria aviso. Só a consequência. Ela não chorou, não daquela vez. A fase das lágrimas tinha passado. A dor ainda estava ali, mas agora vinha acompanhada de algo mais forte. Controle. Ela estava sentada à mesa da cozinha, o batom ainda sobre a superfície, exatamente onde ela tinha deixado. Não como esquecimento, mas como lembrete. Aquilo não era mais sobre descobrir, era sobre agir. Mas não de qualquer jeito. Ela poderia confrontar, gritar, quebrar tudo. Mas isso seria dar a eles exatamente o que não mereciam. Reação emocional. E ela não ia perder. Não agora. Ela respirou fundo, apoiando as mãos na mesa. E começou. Primeiro, o básico. Pegou o celular e abriu novamente as gravações. Dessa vez não como vítima, mas como alguém que analisa. Voltou cada trecho. Observou horários, movimentos, padrões. Ele sempre entrava no mesmo horário, entre 1 e 2 da tarde. Tempo suficiente para ela estar fora. Tempo suficiente para viver outra vida. Ela anotou mentalmente. Depois avançou. Precisava saber mais sobre a mulher. Pausou em um frame onde o rosto aparecia melhor. Print, zoom. Mais um print. Ela encarou a imagem por alguns segundos. Desconhecida. Mas não por muito tempo. Abriu redes sociais. Buscou. Comparou. Tentativa após tentativa. Até que... achou. O perfil apareceu. O coração deu uma leve acelerada. Ali estava ela, sorrindo, vivendo. Postando fotos como se fosse uma pessoa comum. Como se não estivesse destruindo a vida de alguém. Ela rolou o feed. Fotos recentes. Lugares. Roupas. Detalhes. E então? Um clique. Uma foto antiga. O fundo. Ela reconheceu que era a sala dela, postada semanas atrás. A legenda neutra, sem nada que entregasse. Mas ela sabia. Aquilo confirmou o que já parecia óbvio. Não era recente. Não era escondido. Era frequente. Ela bloqueou a tela. Respirou fundo. Agora, ela tinha rostos. Tinha horários. Tinha provas. Mas ainda não era o suficiente, porque ela não queria só saber. Ela queria que eles soubessem que ela sabia. E mais do que isso, queria controlar o momento, o impacto, a queda. Ela se levantou, caminhou até a sala, olhou ao redor. Cada detalhe agora tinha outro significado. Mas dessa vez, aquilo não a abalava. Aquilo a alimentava. Ela pegou a câmera escondida, ajustou o ângulo, melhorou o enquadramento. Se eles voltassem, ela teria tudo. Sem falhas, sem dúvidas. Depois voltou ao quarto. Abriu o armário. Olhou as roupas. Parou no vestido.
O mesmo. Ela tirou, colocou sobre a cama, passou a mão pelo tecido, e um pensamento surgiu. Frio. Preciso. Ela não ia apenas confrontar, ela ia expor. Mas do jeito certo. No momento certo. Ela pegou o celular novamente. Digitou. Parou. Apagou. Faz o estima Não. Ainda não. Ainda era cedo. Ela precisava de mais um elemento. Surpresa. Ela voltou para a cozinha. Olhou o relógio. Calculou. Se o padrão continuasse, eles voltariam. E dessa vez, ela estaria lá. Mas não do jeito que esperavam. Ela se sentou novamente, silenciosa, pensando em cada detalhe, cada movimento, cada palavra. Nada seria impulsivo. Nada seria perdido. Porque essa não seria uma discussão. Seria uma revelação. E revelações, quando bem feitas, destroem mais do que qualquer grito. Ela fechou os olhos por um momento e imaginou. A porta abrindo, os dois entrando, confiantes, relaxados, sem saber, sem imaginar. E então, ela ali, esperando, com tudo, com provas, com controle, com verdade. Ela abriu os olhos. O olhar agora era outro. Não havia mais fragilidade, só decisão. Porque naquele momento, ela deixou de ser a mulher traída e se tornou a mulher que estava prestes a virar o jogo. Ela pegou o batom mais uma vez, girou lentamente e colocou de volta exatamente onde estava, como se fosse parte do cenário, como se fosse uma peça de algo maior. E era, porque o plano não era só confrontar, era fazer eles sentirem cada detalhe, da mesma forma que ela sentiu, sem aviso, sem tempo de reação, sem saída. Ela olhou para a porta, fixa, silenciosa, e murmurou quase sem som. Agora é só esperar. E dessa vez, ela não estava com medo. Ela estava pronta. O relógio parecia mais alto naquele dia. Cada segundo ecoava pela casa como um aviso. Mas ela não se movia. Estava sentada no sofá, calma, imóvel, esperando. Tudo já estava preparado. A câmera posicionada, o celular carregado, as provas organizadas. E ela, no centro de tudo, diferente de antes. Não havia ansiedade descontrolada, nem lágrimas, nem dúvida. Só silêncio. E decisão. O som da chave na porta quebrou o ar. Ela não se mexeu. Apenas respirou fundo. Uma vez, a maçaneta girou. A porta se abriu. E eles entraram, rindo, baixo, confortáveis, como sempre. Mas o riso morreu no mesmo instante, porque ela estava ali, sentada, esperando. O choque foi imediato. O corpo dele travou primeiro, depois o da mulher. Os dois congelados como se o tempo tivesse parado. Ninguém falou. Por alguns segundos, só o silêncio, pesado, insuportável. Ela olhou para eles com calma, sem pressa, sem desespero. E isso assustou mais do que qualquer grito. Surpresa, ela disse a voz baixa, firme. Ele piscou completamente perdido. O que você está fazendo aqui? Ela inclinou levemente a cabeça. Eu moro aqui. Simples. Direto. Cortante. A mulher ao lado dele deu um passo para trás, desconfortável, olhando ao redor como se procurasse uma saída. Mas não havia. Não mais. A gente pode explicar. Ele começou, a voz falhando. Ela levantou a mão devagar. Não. Silêncio. Ela se levantou, caminhou alguns passos na direção deles. Calma. Controlada. Cada passo calculado. Você já explicou, ela continuou, várias vezes, inclusive hoje. Ela pegou o celular, desbloqueou, virou a tela para eles. A gravação começou. A imagem dos dois entrando, rindo, se beijando. A mulher levou a mão à boca em choque. Ele ficou pálido. Você estava filmando? Ele disse a voz trêmula. Ela deu um pequeno sorriso, sem humor. Eu estava descobrindo. Ela pausou o vídeo. Olhou diretamente para ele. Dentro da minha casa, o silêncio voltou. Mais pesado, mais sufocante. A mulher tentou falar. Eu não sabia que... Eu sabia. Ela cortou firme. O olhar dela foi direto, frio. Sabia sim. Porque ninguém entra tantas vezes em um lugar sem saber exatamente o que está fazendo. A mulher desviou o olhar, sem resposta, sem defesa. Ele deu um passo à frente. Olha, a gente pode conversar, resolver isso.
Ela riu. Baixo, mas dessa vez, com desprezo. Resolver? Ela caminhou até a mesa, pegou o batom, levantou. Resolver isso aqui? E se mostrando. Depois caminhou até o sofá. Ou isso? Passou a mão na almofada. Ou talvez, isso aqui. Olhou para o corredor. Meu quarto. Minha cama. Minhas roupas. Cada palavra era uma lâmina. Cortando. Expondo. Sem levantar a voz. A porta se fechou atrás dela com um som seco. Mas dessa vez, ela não parou no corredor. Não olhou para trás. Não hesitou. Desceu cada degrau com firmeza, como se já soubesse exatamente para onde estava indo. E sabia. Porque, ao contrário do que eles pensavam, aquilo não começou naquele dia. Aquilo já estava sendo construído há muito tempo. Muito antes do primeiro fio de cabelo. Muito antes da primeira suspeita. Talvez até antes dela mesma admitir. Enquanto eles ainda estavam lá dentro, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Ela já estava alguns passos à frente. Sempre esteve. Ela entrou no carro, fechou a porta e por alguns segundos ficou em silêncio, respirando, não de alívio, mas de confirmação. Pegou o celular, abriu uma pasta. Arquivos organizados, datas, horários, vídeos, prints, mensagens, tudo. Ela não começou a reunir aquilo ontem, nem naquela semana. Ela começou no momento em que percebeu a primeira mudança nele, a primeira ausência, o primeiro olhar vazio. Enquanto ele achava que estava sendo discreto, ela já estava observando. Enquanto ele criava uma rotina dupla, ela já estava montando o quebra-cabeça. E agora, estava completo. Ela selecionou alguns arquivos. Não todos. Só os suficientes. Precisão e impacto. Nada impulsivo. Ela abriu o contato de um advogado. Já havia conversado antes, silenciosamente, sem levantar suspeitas, sem deixar rastros. Digitou uma mensagem simples. Pode dar andamento. Enviou, sem hesitar. Depois disso, abriu outra aba. Rede social. Parou por um segundo. Não por dúvida, mas por estratégia. Ela não precisava expor tudo. Não precisava gritar. Porque quando a verdade é forte o suficiente, ela se espalha sozinha. Selecionou uma imagem. A sala. A casa. O lugar onde tudo aconteceu. E anexou um pequeno vídeo. Curto. Direto. Irrefutável. Sem legenda longa. Sem explicação detalhada. Apenas o suficiente para levantar a pergunta que ninguém conseguiria ignorar. Ela ficou olhando para o botão de publicar. 1 segundo. 2. E então, clicou. Simples assim. Sem drama. Sem cena. Mas com um impacto que ela sabia que viria como uma avalanche. O celular começou a vibrar quase imediatamente. Mensagens. Notificações. Chamadas. Ela não atendeu. Não respondeu. Não precisava. Porque o que tinha que ser dito já estava. Ela encostou a cabeça no banco, fechou os olhos por um momento e, pela primeira vez desde o início, sentiu algo diferente. Não era felicidade, não ainda. Mas era liberdade. Leve, silenciosa, real. Enquanto isso, do outro lado, o caos começava. Ele ligando sem parar. Mensagens desesperadas. Pedidos. Desculpas. Tarde demais. A outra mulher sumindo, apagando rastros, tentando desaparecer. Faz-o estima mas já era inútil, porque agora não era mais segredo. Era consequência. Ela abriu os olhos, o olhar firme, sem peso, sem dúvida. Ligou o carro e, antes de sair, deu uma última olhada pelo retrovisor, não para a casa, mas para si mesma, e reconheceu. A mulher que entrou ali dias atrás não era a mesma que estava saindo agora. Aquela era outra, mais forte, mais fria, mais consciente. Ela deu um leve sorriso, quase imperceptível, e então dirigiu, sem destino exato, mas com certeza de uma coisa. Ela não perdeu. Ela só demorou a perceber que nunca esteve atrás no jogo, porque enquanto ele vivia uma mentira, ela construía o fim, e não um fim qualquer, um fim planejado, calculado, irreversível. Essa foi a verdadeira reviravolta. Não o que ele fez, mas o que ela fez depois de descobrir. Porque no final, não foi ele quem destruiu tudo. Foi ela
Quem decidiu como tudo ia terminar? Fosse o fantasma segundo Francisca. E era isso que mais destruía. Ele tentou se aproximar mais. Eu errei, tá? Eu sei, mas... Errou? Ela interrompeu, olhando nos olhos dele. Isso não foi um erro. A voz dela ficou mais firme, mais intensa. Erro é esquecer uma data. Erro é falar algo sem pensar. Ela deu mais um passo. Agora perto, muito perto. E isso aqui foi escolha. Silêncio absoluto. Ele não respondeu. Não tinha como. Ela respirou fundo e então soltou. Sabe o pior? Os dois olharam, esperando. Não foi você trazer ela aqui. Ela virou levemente o rosto, encarando a mulher. Foi ela se sentir à vontade. A mulher fechou os olhos envergonhada. Foi usar minhas coisas. Foi sentar no meu lugar. Foi agir como se isso aqui fosse de vocês. Ela deu um passo para trás. Olhou os dois. E naquele momento, o olhar dela não era mais de dor. Era de alguém que já tinha passado por isso. Estava acima. Mas tudo bem, ela disse, tranquila demais. Aquilo confundiu. Desestabilizou. Porque vocês acharam que estavam escondendo? Ela levantou o celular de novo. Mas eu vi tudo. Pausa. Respiração. E então, a virada. Tanto fantastis a sua mortícia. E não foi só hoje. Ele congelou. Como assim? Ela inclinou a cabeça. Você realmente acha que essa foi a primeira vez? Silêncio. Pesado. Denso. Ela sorriu de leve. Eu sei de muito mais do que vocês imaginam. A tensão aumentou. O ar parecia não passar. E então? Ela soltou a última peça. E agora? Todo mundo vai saber também. O rosto dele mudou na hora. Desespero. Não, não faz isso. A mulher também. Por favor. Mas ela já estava além disso. Ela pegou a bolsa. Calma, sem pressa. Caminhou até a porta. Parou por um segundo, sem olhar para trás. Vocês tiveram tempo de viver isso escondido. Abriu a porta. Agora vão ter que lidar com isso exposto. E saiu, deixando para trás não só os dois, mas tudo que aquela casa um dia significou. E pela primeira vez, ela não estava quebrada. Eles estavam